Pessoal, Andraus 1, Atlético 3. O mandante do jogo era o Andraus contra um Atlético que não precisou fazer muita força. O Atlético teve um jogo discreto, vamos ser bem sinceros, nessa vitória sobre o Andraus. É verdade que não precisou muito mais do que isso, mas alguns riscos desnecessários foram corridos. É só a gente lembrar do primeiro tempo. O Atlético faz 1-0 com o Allan Kardec logo no início do jogo e assim, Allan Kardec está fora de ritmo, Allan Kardec não é mais aquele jogador de explosão pura que ele tinha quando era mais novo, mas não dá nem para comparar ele com o Diório. A diferença é de um carro com uma carroça. O Allan Kardec fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético logo a 3 minutos. O Atlético até ameaçou manter uma blitz, mas logo parou. O jogo começou a ficar muito lento, o Atlético não acelerava o jogo, tinha a posse de bola, o Andraus não ameaçava, e nisso o jogo foi transcorrendo até os 30 minutos da primeira etapa sem maiores sustos e sem maiores emoções. Só que a emoção vem justamente no momento em que o Atlético falha. Quando você está com uma vantagem de 1-0, por mais que o adversário seja frágil, e o Andraus é bem mais frágil, o time tem que ter alguns cuidados, né? Porque qualquer bobeada o adversário pode empatar. E aí nem preciso dizer que tudo começou numa bola alçada à área, outra falha do Atlético e o Vinícius Quis empatou. E aí o Atlético deu aquele tilt que dá sempre que toma um gol. Teve mais 3 cruzamentos na área, o São José ganhou todas por cima, quase fez o segundo gol. O Júlio César teve uma chance claríssima no escanteio cobrado, em que ele apareceu livre no meio da área, entre os zagueiros do Atlético. Outra falha, claro, da marcação, mas ele cabeceou para fora. E aí, quando o Atlético era já inferior tecnicamente ao Andraus naquele momento do jogo, logo depois do gol, o Atlético ficou meio atarantado, veio o gol do Luiz Fernando. Mais uma vez, Luiz Fernando mostrando que é um jogador decisivo. É um jogador que o Atlético não tinha no elenco, que é aquele atacante de lado, que joga aberto pelo lado, mas que sabe se movimentar e finaliza muito bem. O chute foi muito forte dele, a ponto do Denilson nem se mexer. O Denilson tinha feito boa defesa no primeiro lance do Isaac, que foi o gol do Allan Kardec. O Isaac chutou, o Denilson defendeu e o Kardec fez de cabeça. Aí você imagina, olha, o Atlético resolveu a parada e até na volta do intervalo a imagem da televisão mostrou o Allan Kardec falando com o Dudu, meio que naquele espírito, olha, vamos resolver esse jogo de uma vez. E o Atlético até voltou pressionando, mas sem muito brilho e logo depois foi parando. E aí, de novo, o risco desnecessário. Teve uma falta que o Iago cobrou, e o Mikael defendeu, e o Júlio César perdeu outro gol na cara do goleiro do Atlético. É o típico lance de um jogo que poderia se complicar ainda mais. Mas o Atlético superior tecnicamente, também fisicamente, porque no momento que o gramado da Vila Capanema, também carregado pelas chuvas, começou a dificultar os dois times, o Andraus parou de jogar, arriou totalmente o time do Claudemir Sturion. E aí o Atlético foi controlando até o final, até fazer o terceiro gol num lance inacreditável do zagueiro Bruno Ferreira, né, que toca para o gol, né? Ele meio que depois do lance na defesa do Denilson, no toque do João Cruz, ele chuta para dentro da meta e o Atlético fecha com 3-1. Precisava ganhar o Atlético, vinha de 4 jogos sem vencer, precisava dessa confirmação de resultado, mas pode ainda jogar bem mais. Tem a chance até de fazer isso contra o São Joséense no meio de semana, mas depois tem o Maringá, um jogo muito difícil lá no Willie Davids. O Atlético, obviamente, vai se classificar, mas precisa desse ajuste. E mais, precisa de um jogo mais efetivo o tempo inteiro na sequência do Campeonato Paranaense, porque esse olhar não é só para o Paranaense, é claro, é para o restante da temporada do Furacão. Um abraço.